Naquela tarde chuvosa de novembro em Lisboa, entreguei o meu controle remoto pessoal ao meu chefe Miguel sem pestanejar. Quando ele me devolveu no dia seguinte com um bilhete escondido dentro da tampa das pilhas, o meu mundo inteiro virou do avesso e o segredo que eu guardava há anos como homem que ama outros homens explodiu em plena luz do dia. Eu, João Mendes, 27 anos, designer gráfico na agência Santos e Costa no Chiado, vivia uma vida de aparências perfeitas. De manhã tomava o elétrico lotado na Baixa, chegava ao escritório com o café da padaria da Rua Garreta ainda quente na mão, sorria para os colegas e criava campanhas que faziam as marcas venderem sonhos. À noite fechava a porta do meu pequeno apartamento em Alfama e deixava cair a máscara. Ninguém em Braga, onde a minha família ainda morava, suspeitava de nada. Os meus pais falavam constantemente de uma boa rapariga e dos netos que eu devia dar-lhes. O meu irmão mais velho casara aos 25 e já tinha 2 filhos. Eu era o artista da família, o que vivia na capital progressista, mas que um dia voltaria ao bom caminho. Naquela tarde tínhamos uma apresentação importante para um cliente de vinhos do Douro. Miguel, o diretor criativo de 36 anos, alto, cabelo escuro com alguns fios brancos nas têmporas, olhos castanhos que pareciam ler almas, pedira-me para preparar o projetor na sua sala privada. Eu estava nervoso, o pendrive com os slides na mão, e quando ele disse, passa-me o controle, João, peguei sem pensar no pequeno comando preto que trazia sempre na mochila. Era o meu controlo remoto de casa, aquele que usava para o televisor da sala quando queria ver séries até de madrugada. Não reparei que, dentro da tampa das pilhas, ainda guardava o bilhetinho dobrado que escrevera numa noite de insônia há 3 semanas. Não aguento mais esconder. O Miguel faz-me sentir vivo como nenhum outro homem. Se ele soubesse que o meu coração acelera só com o seu sorriso. Miguel pegou no controlo, ajustou o volume, terminou a reunião e saiu com ele na mão. Só à noite, já em casa, me apercebi do erro. O pânico tomou conta de mim. Liguei para o escritório, mas ele já tinha saído. Dormi pouco, imaginando o pior, ele a abrir a tampa para mudar a pilha, a ler aquelas palavras, a chamar-me ao gabinete e despedir-me por inadequação. De manhã cheguei cedo, o coração a bater descompassado. Às 10 horas a secretária avisou, o Miguel quer falar contigo na sala dele. Entrei e ele estava sentado atrás da secretária de madeira escura, o controle remoto à sua frente. Sorriu, aquele sorriso calmo que sempre me desarmava. Senta-te, João. Estendeu-me o comando. Acho que isto é teu. Peguei nele com as mãos a tremer. Ele continuou, ontem à noite, quando ia mudar as pilhas, encontrei isto. Tirou do bolso um papelzinho dobrado, o meu bilhete, e ao lado dele outro papel, escrito com a sua letra firme. Não te preocupes. Eu também sei o que é esconder quem somos. Sinto o mesmo por ti há meses. Se quiseres falar, estou aqui. Fiquei mudo. O meu segredo mais íntimo, exposto, e em vez de rejeição, uma confissão. Miguel continuou, voz baixa, perdi o meu primeiro amor há 12 anos por causa do medo. Não quero que tu passes pelo mesmo. Nesse momento, pela primeira vez na vida, senti que não estava sozinho. Conversámos durante quase 1 hora. Ele contou-me que era gay desde sempre, que tinha sido casado com uma mulher por pressão familiar mas que o casamento durara pouco. Agora vivia sozinho no apartamento em Príncipe Real, discreto por causa da empresa, mas livre por dentro. Eu contei-lhe da minha família em Braga, das mentiras que contava nas festas de Natal, do peso que carregava. Quando saímos da sala, o ar entre nós tinha mudado. Não era mais chefe e empregado. Era 2 homens que se viam pela primeira vez de verdade. O resto do dia passou num nevoeiro. À tarde, quando saí do escritório, o Tejo brilhava sob o sol fraco e eu senti, pela primeira vez, que talvez pudesse respirar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas. Miguel e eu começámos a trocar mensagens simples, inocentes aos olhos dos outros, já visto o novo projeto do cliente, mas entre linhas havia olhares, sorrisos, pequenas confidências. Uma semana depois ele convidou-me para tomar um café depois do trabalho, não no escritório, mas num pequeno café escondido na Rua das Flores. Sentámo-nos num canto, longe das janelas, e falámos durante horas. Ele contou-me da sua infância em Coimbra, da luta para aceitar-se numa família tradicional, da viagem a Berlim aos 25 anos que lhe abriu os olhos. Eu falei-lhe do meu primeiro crush na universidade, um rapaz de Lisboa que nunca soube, do medo constante de ser descoberto. Tu não precisas de ter medo aqui comigo, disse ele, tocando-me levemente na mão por cima da mesa. Foi o primeiro contacto físico intencional e o meu corpo inteiro reagiu. Não houve beijos, não houve mais nada. Só a certeza de que alguém me via inteiro. Regressei a casa flutuando. Nessa noite escrevi no meu diário, talvez o amor entre 2 homens não seja uma condenação, mas uma libertação. O trabalho continuou normal.
Criávamos juntos, as ideias fluíam como nunca. Os colegas notavam a nossa sintonia, mas atribuíam à boa química profissional. Só a Marta, a minha melhor amiga da equipa de contas, me olhava de lado às vezes. Tu e o Miguel estão muito próximos ultimamente, comentou um dia no almoço. Ri-me e mudei de assunto. 2 fins de semana depois, Miguel convidou-me para um passeio discreto por Sintra. Saímos cedo de carro, subimos ao Palácio da Pena, caminhámos pelos jardins molhados de orvalho. Longe dos olhares de Lisboa, podíamos ser apenas nós. Sentámo-nos num banco com vista para o vale e ele disse: João, eu não quero pressionar-te. Mas se quiseres, podemos tentar construir algo real. Respondi que sim, com a voz a tremer. Não era um sim precipitado. Era o sim de quem passou anos a dizer não a si próprio. A viagem de regresso foi silenciosa, mas confortável. Em Lisboa, antes de me deixar em Alfama, ele segurou a minha mão por um segundo mais longo. Obrigado por confiares em mim. Nessa noite dormi tranquilo pela primeira vez em meses. Mas o mundo exterior não parava. A minha mãe ligou no domingo: João, o teu primo vai casar em janeiro. Vens a Braga trazer uma namorada, não é? Já está na hora. Desliguei com o estômago às voltas. Como explicar a Miguel que a minha família esperava de mim uma vida que eu nunca poderia dar-lhes? Ele percebeu a minha inquietação no dia seguinte no escritório. Fala comigo, pediu. Contei-lhe tudo. Ele ouviu em silêncio, depois disse: Eu estive no teu lugar. A escolha é tua, mas não precisas de a fazer sozinho. A nossa ligação aprofundava-se devagar, feita de conversas longas, jantares em casa dele com comida caseira que ele cozinhava, risos partilhados. Descobri que Miguel adorava fado antigo e que cantava baixinho quando estava feliz. Eu mostrei-lhe as minhas ilustrações pessoais, aquelas que nunca mostrei a ninguém. Pela primeira vez senti-me visto, valorizado, amado não apesar de ser quem era, mas exatamente por causa disso. O outono deu lugar ao inverno e a nossa relação ganhou contornos mais sólidos, ainda que sempre discretos. Encontrávamo-nos em Príncipe Real, em pequenos restaurantes onde ninguém nos conhecia, ou em longos passeios junto ao Tejo ao fim do dia. Miguel respeitava o meu ritmo. Nunca me pressionava, nunca exigia mais do que eu podia dar. Um beijo leve na testa ao despedir-se era o máximo que permitíamos a nós mesmos em público. Dentro de casa dele, em segurança, podíamos abraçar-nos mais tempo, falar de futuro, sonhar com uma vida onde não precisássemos de esconder. No escritório mantínhamos a profissionalidade impecável. Ninguém desconfiava. Mas a Marta começou a insistir: João, tu estás diferente. Mais leve. Há alguém. Eu negava, mas ela sorria como quem sabe. Um dia, no final de novembro, Miguel teve de viajar para o Porto por causa de um cliente. Fiquei sozinho no escritório e sentia falta dele como uma dor física. Quando voltou, trouxe-me um pequeno azulejo antigo de Coimbra com a frase: O amor não se esconde para sempre. Guardei-o na gaveta da secretária como um tesouro. As festas de Natal aproximavam-se e com elas a inevitável viagem a Braga. A minha mãe já tinha comprado o bilhete de comboio e preparado o quarto. Vais ficar 3 dias, filho. Teu pai quer falar contigo sobre o futuro. Eu sabia o que isso significava: pressão para voltar para o norte, arranjar emprego estável, casar. Miguel percebeu a minha ansiedade. Vai com calma. Se precisares, estou a uma chamada de distância. Cheguei a Braga no dia 23 de dezembro. A casa cheirava a bacalhau e a pinheiro. A minha mãe abraçou-me forte, o meu pai deu-me palmadinhas nas costas. O jantar de consoada foi uma tortura lenta. E então, João, já tens namorada séria? Perguntou o meu tio. Ri-me nervoso e mudei de assunto. À noite, no quarto da infância, liguei para Miguel. Sinto a tua falta, confessei. Ele respondeu: eu também. Volta inteiro para mim. No dia de Natal, enquanto abria presentes, o meu irmão mostrou fotos dos filhos. Tu vais ser o próximo, mano. O peso no peito era insuportável. Na véspera de Ano Novo, quando a família toda se juntou para ver os fogos, eu saí para o jardim e chorei em silêncio. Miguel mandou uma mensagem: Feliz Ano Novo, meu João. Que este seja o ano em que te libertas. Respondi com um simples: estou a tentar. Regressei a Lisboa a 2 de janeiro com a cabeça cheia de vozes contraditórias. No escritório Miguel esperava-me com um café e um abraço rápido quando ninguém via. Conta-me tudo. Desabafei durante horas. Ele ouviu, segurou as minhas mãos e disse: tu não tens de escolher entre eles e ti próprio. Mas tens de escolher viver. A nossa relação ganhou uma nova camada de urgência. Começámos a falar de como poderíamos, um dia, ser abertos.
Miguel sonhava com uma casa pequena em Cascais, eu imaginava fins de semana sem medo. Mas o mundo real batia à porta. Carlos, o novo colega de contas, tinha começado a fazer comentários estranhos. Tu e o chefe passam muito tempo fechados na sala dele, hein? Eu ignorava, mas o desconforto crescia. Fevereiro trouxe chuva constante e com ela a primeira grande crise. Carlos tinha visto Miguel e eu a sair juntos de um restaurante em Príncipe Real numa noite de sexta. No dia seguinte no escritório o comentário foi direto: vi-te com o chefe no sábado. Coisa de família ou outra coisa? O tom era venenoso. Neguei, mas o dano estava feito. Miguel chamou-me ao gabinete e fechámos a porta. Não deixes que ele te abale. Nós não fizemos nada de errado. Mas eu via a preocupação nos seus olhos. A agência era conservadora em alguns setores e um rumor podia custar-nos a ambos. Nessa mesma semana a minha mãe ligou: João, o casamento do teu primo é em março. Vais com alguém? Já está na hora de apresentares uma rapariga. Desliguei e desabei. Miguel abraçou-me forte no seu apartamento nessa noite. Se quiseres, vou contigo a Braga. Como amigo. Mas só se tu quiseres. Aceitei. Era um risco enorme, mas eu precisava de o ter ao meu lado. O fim de semana em Braga foi tenso. Apresentei Miguel como um colega próximo de trabalho. A minha mãe fez muitas perguntas, o meu pai observava em silêncio. No segundo dia, durante um passeio pelo centro histórico, o meu irmão puxou-me de lado: aquele teu amigo olha para ti de uma maneira estranha, João. Tem cuidado. O coração saltou-me no peito. Nessa noite, no quarto de hotel, Miguel e eu conversámos até de madrugada. Eu não quero que tu sofras por minha causa, disse ele. Mas também não quero viver mais escondido. Regressámos a Lisboa mais unidos do que nunca. No carro, com a a passar lá fora, ele segurou a minha mão sobre a alavanca das mudanças. Eu amo-te, João. Foram as primeiras palavras de amor explícitas. Respondi sem hesitar: eu também te amo. Foi simples, verdadeiro, libertador. Mas o preço veio depressa. Carlos espalhou o rumor pela agência toda. Alguns colegas começaram a afastar-se. O diretor financeiro chamou Miguel para uma conversa particular. Eu sentia-me culpado, como se o meu amor estivesse a destruir a carreira dele. Miguel, no entanto, manteve-se firme: se tiver de escolher, escolho-te a ti. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil, fomos caminhar junto ao Tejo. O vento frio batia-nos no rosto. Eu estou disposto a tudo por isto, disse ele. E tu? Olhei para o rio escuro e soube a resposta. Também. Nesse momento, sob as luzes da ponte 25 de Abril, demos o nosso primeiro beijo verdadeiro, discreto mas cheio de anos de espera. Março trouxe o casamento do primo e a tempestade familiar. Fui a Braga sozinho, Miguel ficou em Lisboa por causa de uma reunião importante. No casamento, rodeado de tios, primos e vizinhos, senti o olhar da minha mãe fixo em mim. Tu estás diferente, filho. Há alguma coisa que não nos estás a contar? Neguei, mas o meu irmão interveio: ele anda com um colega muito próximo. Demasiado próximo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nessa noite, em casa dos meus pais, o meu pai falou claro: João, nós criámo-te para ser homem. Se houver alguma coisa errada, diz agora. Explodi. Contei tudo. O silêncio que veio depois foi pior do que gritos. A minha mãe chorou, o meu pai saiu da sala. O meu irmão disse apenas: tu vais partir o coração deles. Regressei a Lisboa destruído. Miguel esperava-me na estação de Santa Apolónia. Abraçou-me ali mesmo, sem se importar com quem via. Vamos passar por isto juntos. Mas o estrago estava feito. A minha família parou de ligar. Mensagens frias: pensamos melhor em ti. Eu sentia-me órfão. No escritório a situação piorou. Carlos apresentou uma queixa formal ao RH alegando comportamento inadequado entre chefia e subordinado. Miguel foi chamado a uma reunião com os sócios. Saiu pálido. Pediram-me para escolher, ou a relação ou o cargo. Eu quis demitir-me imediatamente. Não vou deixar que destruas a tua carreira por minha causa. Ele recusou: eu construí esta agência. Não vou deixar que o preconceito a roube. Passámos 2 semanas em crise. Eu dormia mal, perdia peso, questionava tudo. Talvez seja melhor acabarmos, disse-lhe uma noite. Miguel segurou o meu rosto: não. Eu esperei 12 anos por alguém como tu. Não vou desistir agora. A sua força deu-me coragem. Decidi confrontar a família por telefone. A conversa foi dura.
A minha mãe disse: nós amamos-te, mas não podemos aceitar isto. O meu pai desligou sem dizer adeus. O ponto mais baixo veio quando recebi uma carta da minha mãe: reza para Deus te curar. Chorei nos braços de Miguel durante horas. Ele não disse nada, só me abraçou. No dia seguinte, pela primeira vez, fomos juntos a uma reunião de um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Ouvir outras histórias deu-me força. Eu não sou doente. Sou apenas eu. A agência, surpreendentemente, ficou do lado de Miguel. Os sócios recuaram depois de uma reunião tensa. Carlos foi transferido para outro departamento. Mas o dano emocional já estava feito. Eu tinha perdido a família, mas ganho a mim mesmo. Abril chegou com sol e com ele a minha verdadeira transformação. Miguel e eu decidimos tirar uma semana de férias juntos em Cascais. Alugámos uma casa pequena perto da praia, longe de tudo. Passeávamos de mãos dadas pela marginal, comíamos peixe grelhado em esplanadas, falávamos de futuro sem medo. Uma noite, sentados na varanda a ver o mar, ele disse: quero construir uma vida contigo, João. Casa, talvez filhos um dia, tudo à vista de todos. Respondi com um sim que saiu do fundo da alma. Regressámos a Lisboa renovados. No escritório pedi transferência para outra equipa, para que a nossa relação não afetasse o trabalho. Os colegas, aos poucos, aceitaram. Marta tornou-se a nossa maior aliada, eu sempre soube. Fico feliz por vocês. Em maio fiz a viagem mais difícil da minha vida, voltei sozinho a Braga. Sentei-me com os meus pais na sala de estar e disse: eu sou gay. Amo um homem chamado Miguel e ele ama-me. Não peço que aprovem, só peço que não me excluam da família. A minha mãe chorou, o meu pai ficou em silêncio longo tempo. No final disse apenas: vamos tentar entender. Não foi aceitação plena, mas foi uma porta entreaberta. O meu irmão mandou uma mensagem dias depois: dá tempo ao tempo. Hoje, 6 meses depois do dia do controlo remoto, Miguel e eu vivemos juntos num apartamento maior em Campo de Ourique. A agência prospera, a minha família ainda telefona, hesitante mas presente. Eu aprendi que o amor entre dois homens não é fraqueza, é a maior força que existe. Miguel ensinou-me a coragem, eu ensinei-lhe a leveza. Juntos somos inteiros. O Tejo continua a correr lá fora e eu, finalmente, respiro livre. O amor verdadeiro entre dois homens consegue superar todos os preconceitos da família e da sociedade. Verdadeiro ou falso?